Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você puder abrir a Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Humberto, né, que veio, fez uma cirurgia, a gente está orando por ele. Está aqui hoje, a irmã Solange também, né, graças a Deus. E alguns irmãos que chegaram ainda há pouco de viagem, né, já estão por aqui. Vocês foram também? Irmão, você mesmo, com a irmã Marlene, Aguinaldo? Não? Ah, eu pensei que vocês tivessem ido. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Pai, nós te agradecemos por tua palavra, o nosso alimento espiritual. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que o teu Espírito tem para a igreja nessa noite. Declaramos esse ambiente completamente livre para a ação do Espírito Santo. Que tudo, Senhor, que não procede de ti, tudo, Senhor, que foi, Senhor, comandado pelo nosso adversário para roubar a palavra, para, Senhor, trazer na vida das pessoas, Senhor, uma indisposição, falta de atenção, indiferença contra a palavra, que nesta noite seja completamente queimada e consumida, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, em um culto de ações de graças para exaltar e glorificar o teu nome. Só o Senhor é digno e nós te agradecemos por tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu li certa vez uma ilustração, cujo autor é desconhecido, mas que na fonte diz que a história é verdadeira. Que uma pessoa, um pescador, ele saiu em alto mar para pescar e teve um naufrágio. O barco virou, ele ficou em alto mar, mas ele conseguiu nadar porque perto tinha uma ilha. E essa pessoa, então, ficou por um tempo ali e sempre falando com Deus, clamando a Deus, porque não tinha ninguém naquela ilha, uma ilha deserta. E aquela pessoa ali, e com o decorrer do tempo, aquela pessoa começou a preparar um lugar, né, com árvores ali, cortando, para que ela ficasse abrigada. Preparou um abrigo para durante a noite, dormir, descansar. Durante o dia, essa pessoa andava procurando alimento. E passados os dias, essa pessoa praticamente sem esperança, saiu ali caminhando naquela ilha, procurando alimento. E quando voltou ali para o seu abrigo, cansado, triste, desanimado, viu que aquele lugar que ele preparou estava pegando fogo. E aquela pessoa ficou, então, muito triste, desanimada e começou a reclamar com Deus. Deus, o que é isso? Como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Me jogou aqui, eu quase morri, estou aqui, eu estou só, o Senhor está me castigando. Porque até um abrigo que eu preparei para mim está se desfazendo assim, esse fogo. De onde que veio esse fogo? Como isso aconteceu? E começou a murmurar, a reclamar com Deus, sem entender, porque houve um sacrifício para poder montar aquele lugar onde à noite aquela pessoa podia descansar.
e ficou ali. Sentou, chorou, reclamou, murmurou. E daí a pouco essa pessoa percebe que em alto mar vem se aproximando um barco e vem ao encontro daquela pessoa, e aquela pessoa muito se alegrou. E ele então, pulando e muito feliz, aquela pessoa que se aproximou falou assim: olha, nós viemos aqui te resgatar, as pessoas. E ele falou assim: como que vocês conseguiram me encontrar? Como que vocês vieram parar aqui? E aquelas pessoas disseram: olha, você botou fogo aí em alguma coisa, e a coluna de fogo, a fumaça, nos chamou a atenção e nós entendemos que tinha alguém precisando de ajuda e viemos em direção até a fumaça. E aí aquela pessoa, né, que estava reclamando porque, primeiro que estava ali numa ilha sozinho, sem esperança de ser encontrado, e depois, por uma circunstância, reclamou com Deus, aquela pessoa viu que aquela situação e aquela circunstância foi uma providência divina para que o auxílio, o socorro chegasse até a sua vida. Por que que eu estou iniciando com uma ilustração como essa? Porque, amados, nós precisamos entender que diante do sofrimento, diante das dificuldades, a graça de Deus, ela se manifesta favoravelmente aos filhos de Deus. Amém? A graça de Deus, nós precisamos entender os sinais e precisamos então buscar em Deus sabedoria para entender, para discernir a origem do sofrimento. Hoje, nós estamos aí nos deparando com um mundo caótico. E sem pessimismo, sem colocar assim, somos pessimistas, nós podemos ver pela palavra, amém, baseados na palavra de Deus, nos sinais, na forma como o ser humano tem se conduzido, que não vai melhorar, que não tem solução para o mundo fora de Jesus Cristo, fora da arca do Senhor. Aquele povo que estava ali, quando Noé anunciava o dilúvio, eles não aceitaram que a solução para que eles não fossem destruídos estava na arca, em entrar na arca. E o mundo hoje não atende à voz profética para entrar na arca, que é a igreja, para se refugiar. Mesmo com todas as dificuldades de relacionamentos, com todas as diferenças, o melhor lugar para estar é abrigado no Senhor. Amém? E, amados, muitos sofrimentos acontecendo no meio das pessoas, mas sofrimentos que podem ser consequência de pecado, de desobediência, de semeadura, de escolhas, de atitudes, mas sofrimentos que podem ser relacionados a perseguições espirituais, que é o caso que Pedro traz aqui nesta carta. Já no final, praticamente no final da sua vida, ele escreve essa carta. É uma carta que foi dirigida aos cristãos e aos gentios que se converteram, que estavam se convertendo naquela época, portanto, para o povo de Deus. Isso aqui não é para quem não conhece a Deus, mas para quem conhece ao Senhor. E ele traz orientações. Nós encontramos aqui, né, nesta carta de Pedro, ele mostrando o caminho para a vitória através dos sofrimentos. Quais os princípios que o povo de Deus devem andar para obter vitória. Amém? E por 15 vezes, só nessa primeira carta, nós encontramos ele trazendo uma palavra sobre fé, sobre obediência e sobre paciência. Porque a fé faz com que eu e você estejamos resistindo ao diabo. Amém? Então,
é sobre essa perseguição, esse sofrimento que vem sobre as pessoas por causa da luta espiritual, é que nós queremos compartilhar aqui algumas coisas com os irmãos. Ele começa aqui no versículo 8 dizendo o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então nós notamos aqui, amados, que o sofrimento dos cristãos, este que Pedro menciona aqui, ele é causado pelo diabo, pelo nosso adversário, inimigo, o caluniador. Porque ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando uma ocasião para que ele possa fazer um estrago, para que ele possa fazer uma destruição, procurando uma ocasião para levar o Filho de Deus a negar Jesus, a entristecer o Espírito Santo e servir ao diabo. E Pedro, ele diz, olha, vocês sejam sóbrios. Sobriedade fala de alguém que está consciente. Porque quem não está sóbrio, ele está embriagado, ele perde o sentido. Então ele diz, olha, seja sóbrio, esteja consciente e permaneça vigiando. Porque ele quer encontrar lugar na minha vida e na sua vida para destruir. E ele diz, resistir-lhe firmes na fé. Firmes na fé, amados, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus. Só temos condições de estarmos firmes na fé se conhecermos a palavra de Deus, porque aprendemos a forma como Deus age, encontramos os grandes milagres do Senhor, somos alimentados pelo poder da palavra que nos motiva, que vê exemplos, nós encontramos exemplos na palavra de Deus, semelhantes a dificuldades que nós passamos, aflições internas que sobrevêm, circunstâncias externas também que tentam nos atingir, e nós encontramos em personagens bíblicos a revelação do poder de Deus, a estratégia de Deus, os milagres de Deus em favor de um povo. E esse Deus é o nosso Deus, ele não mudou, aleluia, ele não muda. Ele é o mesmo sempre. Ele não é um Deus que acorda mal-humorado e volta atrás e diz, hoje eu não vou abençoar. Mas ele está sempre atento ao clamor do seu povo, à dificuldade do seu povo, e o céu inteiro está torcendo por nós. Aleluia. Então, ele diz, sede sóbrios, esteja cauteloso com as situações. E ele diz, resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, o mundo, muitas pessoas têm sofrido, mas os cristãos têm passado muitas perseguições. Acontece que quando nós estamos em luta, quando se levanta adversidades, perseguições, nós pensamos que só nós passamos por isso. Mas eu quero dizer para você que essa palavra aqui, ela escrita há tantos anos atrás, ela acontece hoje. Só para você ter uma ideia, eu trouxe dados aqui de perseguições da igreja no mundo, de uma semana.
13/7, na China. No dia 13 de julho, uma notícia que saiu no Portas Abertas. No dia 13 de julho, a polícia local e os oficiais do Estado cercaram um acampamento de jovens cristãos e prenderam 28 jovens e 4 adultos em Yubin, província de Shandong. As autoridades confiscaram a propriedade. Então tinha lá um lugar onde o povo se reunia. Chegaram as autoridades, confiscaram, incluindo os projetores, televisões, computadores, mesas, instrumentos musicais, equipamento de áudio, móveis e outros itens. Levaram tudo. 13, semana passada. A polícia também pegou os celulares dos jovens, bíblias e outros artigos. Uma testemunha disse que, durante a invasão, a polícia disse aos líderes: é proibido para menores de 18 anos seguirem o cristianismo. Quantos menores de 18 anos tem aqui? Se tivesse lá na China, não podia. Por isso, já é um motivo para a gente agradecer a Deus, amém? E até para os mais velhos não é permitido organizar ou participar de atividades religiosas sem permissão. Quer dizer, um culto como esse aqui, eu tinha que pedir a permissão das autoridades para a gente reunir e glorificar a Deus. A polícia interrogou, ameaçou e agrediu jovens cristãos na delegacia e depois liberou a maior parte deles. No entanto, 5 cristãos que organizaram o acampamento, incluindo um adolescente de 16 anos, ainda estão presos. A polícia não forneceu nem água nem alimento para esses 5 adolescentes que estão sofrendo inanição e desidratação. Sofrimento. Resistir firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O sofrimento dos cristãos é universal. O ataque, amados, é o mesmo. E eu creio que o Senhor ministrou essa palavra hoje, porque aqui existem pessoas que estão sendo perseguidas. Perseguição espiritual. Perseguição dentro de famílias. Está acontecendo. E perseguições em locais de trabalho. E Deus trouxe essa palavra, está trazendo essa palavra hoje, porque Ele quer te abençoar. Amém? Ele quer te abençoar e Ele está dizendo: resista firme na fé. Porque não é só você. Então você não precisa ficar reclamando, achando que você está sozinho no mundo. Porque Ele, Deus, está vendo. Amém? E tem um escape. E tem, além de tudo isso, tem o trabalhar de Deus, tem a graça de Deus. Outra informação, em Cuba, prisão de mais de 20 pastores a semana passada. Aí, pastor Edilson. Eu trabalho desde os 14 anos, sou funcionária pública. Aí, porque estou servindo a Deus, vem as autoridades e prende, olha aí. E se o Brasil não tomar cuidado com o que está acontecendo aí na Câmara, com o tipo de projeto que tem lá dentro, vai ficar desse jeito aqui, irmãos. Deus tem falado. E sabe por que vai ficar? Porque se o Brasil está como está, os pastores têm muita culpa nisso. Porque muitas pessoas, muitos servos de Deus desviaram o foco da igreja para se envolverem em coisas que não diz respeito ao reino. Estão construindo impérios, estão levando os altares do Senhor para pessoas políticas, dos pés imundos, pessoas que servem ao diabo, colocar os pés nos altares do Senhor, e não tem trabalhado em favor da unidade. E a unidade é uma oração que Jesus fez, que ainda não tem resposta. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Os pastores, eles precisam se unir para ganhar a nação. Eles são responsáveis pela nação.
Os pastores são levantados por Deus para colocarem a sua vida no altar, para chorar entre o pórtico e o altar, em clamor, em jejum, em oração, para levar o nome do Senhor, e não o ministério humano. O ministério da Igreja Cristã Semear é do Espírito Santo. O ministério da Igreja Cristã Semear é do Espírito Santo. E amados, Deus tem falado isso e os projetos de lei estão lá. E principalmente os homossexuais têm trabalhado de forma tremenda para que estes projetos passem. E aonde nós estamos, nós os pastores que não nos unimos, nós temos, irmãos, o poder de Deus à nossa disposição para guerrear contra isso. Já houve alguma manifestação? Houve, mas é necessário mais. É necessário mais, amados. 20 pastores presos por causa do Evangelho. Então, essa palavra se cumpre até os dias de hoje. Ah, mas eu tenho um chefe lá que está me perseguindo, uma pessoa no serviço que está me difamando. Amado, Deus, Ele tem um propósito nisso aí. Agora entenda que não é Ele que faz isso. Por quê? Porque eu disse aqui no início que o sofrimento ele vem por algumas situações de desobediência, de semeadura, de escolhas, ou uma provação que Deus permitiu, mas quem é que anda querendo nos atingir? É o diabo. É o diabo. Então, esse sofrimento nós não podemos acusar a Deus. Então, quantas vezes nós sofremos e reclamamos com Deus, colocamos a culpa em Deus. E ficamos, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus já fez tudo. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo, seu Filho único, para morrer no meu lugar, para que eu saísse da situação de morte espiritual e me assentasse juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ele já fez. Aleluia. Paquistão, cristãos perseguidos, refugiados, não recebem ajuda do governo. Perseguidos, se refugiam e não tem nenhuma ajuda. Os outros têm. Pode ser que lá tenha programas de ajuda às pessoas, mas cristão não tem direito a nada. Indonésia, muçulmanos perseguem cristãos que constroem igreja. Eles estão tentando, ainda não está em construção, estão tentando construir igreja, mas os muçulmanos estão se levantando fortemente e perseguindo. Imagina, essa semana o pastor Carlos, mas o pastor Hernandes fez uma reforma lá na CMA. Está bem bonitinha, hoje a gente foi lá olhar, uma bênção. Cresceu um pouquinho com a reforma que a gente fez. Deu para acrescentar mais 30 cadeiras. Mas imagina, eles estão lá arrumando a igreja e de repente chega a polícia e prende todo mundo, porque não pode. Então, irmãos, no Brasil nós estamos em uma situação confortável de liberdade para cultuarmos ao nosso Deus, amém? Iraque, ataques à bomba atingem 6 igrejas cristãs. Sofrimento para os nossos irmãos. Vietnã, o governo lança manual para controlar as atividades dos cristãos. Cria um manual com formas, irmãos, para controlar a igreja, controlar o culto, os horários, as finanças. O mesmo espírito anda rondando aqui pelo Brasil, porque o nosso governo também, ele já falou sobre isso, é público e notório, que ele quer cuidar das finanças da igreja evangélica. Ele quer colocar impostos, ele quer tirar uma fatia. Isso é perseguição. É uma perseguição que ainda não está com grandes efeitos para nós, mas que ela já existe, ela existe. Já existe essa perseguição. Porque as autoridades que trabalham, que fazem as leis,
elas já estão perseguindo. Porque é perseguir uma igreja quando se coloca para a igreja que ela será obrigada a fazer casamentos de homossexuais. Que ela não pode rejeitar um membro que seja homossexual, ela não pode tirar um membro de um cargo da igreja que seja homossexual e penalizar financeiramente e inclusive com pena de ser preso. Então isso é perseguição, porque um grupo está sendo defendido e quem é a defesa? Quem vai defender? Qual é a lei que vai amparar então as igrejas e os pastores? É uma injustiça. Então essa palavra, irmãos, de Pedro, ela é muito atual. Agora nós estamos falando de perseguição espiritual causada pelo diabo. Por quê? Aqui Pedro, ele diz o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Está sofrendo por causa do evangelho? A perseguição está sendo na sua vida, está acontecendo porque você serve a Deus, então glorifica ao Senhor. Porque vem livramento. Glorifica a Deus porque Deus está trabalhando e Ele vai honrar a sua vida, amém? Firme no grego é estéreos, significa estável, fundamentado. Então é assim que Deus quer. É em ordem, eu preciso estar assim, em ordem, fundamentada na palavra de Deus. É isso que ele diz para cada um de nós. E no versículo 10 ele diz: ora, o Deus de toda a graça. Irmãos, no sofrimento, na dificuldade, a graça de Deus, ela está em ação, ela está se manifestando em favor da igreja. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Nós estamos em Cristo, amém? Estamos em Cristo, o chamado é universal. E temos o Espírito Santo, que aquele que está em Cristo, ele tem o Espírito Santo, ele é a morada do Espírito. Então, se eu estou em Cristo, Ele me chamou à sua eterna glória. Ele diz, depois de ter sofrido por um pouco. Às vezes eu fico pensando assim, muitas vezes a gente lê a Bíblia, né? E a pessoa que ouve, que está em luta, em batalha, e a Bíblia fala de tempos de batalha. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofreu por 12 anos. Aquele paralítico lá do tanque de Betesda era 38 anos. Nós encontramos pessoas que sofreram 8 anos, 12 anos, 38 anos. E a Bíblia diz, irmãos, depois de ter sofrido por um pouco de tempo. O que significa isso? Em relação à eternidade, o nosso sofrimento aqui não é nada. Nada, 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 nada. Em relação àquilo que Deus tem, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, todo o sofrimento será esquecido e a alegria será tamanha que toda e qualquer perseguição que nós passamos vale a pena. Por causa de Cristo, não por ter feito alguma coisa errada. E às vezes quando vem uma perseguição, a pessoa estranha, a pessoa reclama, fica, o que é isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? E ele diz assim, olha, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque nesse sofrimento que se levanta por causa da perseguição, a nossa fé está sendo provada, amém? A nossa fé está sendo provada. E Deus, Ele prova a fé do homem. O que Ele prova no homem é a fé. Porque quando nós passamos pela prova e perseveramos em Deus, nós somos fortalecidos. Nós crescemos em Deus, irmãos. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Glória a Jesus. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu quero declarar para você que Deus está falando nessa noite, que junto com essa prova, Deus está provendo livramento e você não vai morrer. Amém? Creia nisso, agora esteja firme na fé. Amém? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos ler um versículo também. 4:17. Vou ler o 16. Pode marcar esse versículo na sua Bíblia se ainda não tiver marcado. Ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aí, amados, leve e momentânea. Lá ele diz que foi por um pouco de tempo, em 1 Pedro. E aqui, Paulo está dizendo que é leve e momentânea a tribulação. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esse peso de glória é a presença de Deus nos dando socorro. Esse peso de glória acontece quando nós nos colocamos diante de Deus, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da perseguição. Confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor e Ele vem com refrigério, Ele vem com uma palavra. É um peso de glória mesmo, amados. E Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Você pode dizer, olha, tribulação, perseguição, provação. A Bíblia diz que ela é leve, que é momentânea. E vai produzir na minha vida um peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmãos, nós não podemos ficar apegados a este mundo. Não podemos ficar apegados a este mundo. A qualquer momento o Senhor nos chama. A qualquer momento o Senhor vem ao nosso encontro. E a nossa vida que nós sabemos que é passageira, então não precisa murmurar, reclamar, porque Deus está vendo. E se acontecer um incêndio lá com aquilo que você tem, que você preparou, que era a sua segurança, pode saber que é porque Deus está trazendo a resposta. Como no caso daquele náufrago que eu contei para os irmãos aqui no início. Agora, o sofrimento que nós passamos, as perseguições, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, esses exemplos que eu dei aqui para os irmãos, para nós é privilégio, irmãos. Para nós é privilégio. Eu disse que ninguém vai ser destruído, porque o apóstolo Paulo, ele passou por grandes tribulações. Nesse mesmo capítulo aqui, 4 de 2 Coríntios, no versículo 8, voltando um pouquinho, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Irmãos, a angústia é uma coisa terrível. É um ataque que vem dentro da pessoa e que, se ela não resistir firme na fé, ela é tomada por uma angústia, e essa angústia pode levar a pessoa à depressão. E ele diz, olha, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Deus quer nos animar, Ele quer dar à igreja ânimo, sempre. Sempre Ele quer animar o seu povo, a sua igreja. Está em tribulação, mas não desanima não, é por um tempo, é um pouco de tempo. É uma tribulação momentânea. Porque nós vamos
em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desfrutar das bênçãos eternas. Já começamos aqui nessa terra, mas elas hoje não são plenas em nossas vidas, porque nós ainda estamos nesse corpo. Ele diz, perseguidos, porém não desamparados. Então, se existe uma perseguição, você vê que é uma perseguição maligna, que Satanás levantou alguém, ou que é algo espiritual, uma situação que está acontecendo, você não está desamparado. Mesmo que você fique abatido, você não será destruído. Graças a Deus. Então, amados, voltando aqui ao texto de 1 Pedro, versículo 10, que foi o versículo que nós lemos primeiro, nós encontramos aqui a obra que Deus opera em seus filhos por sua infinita graça. Nós vimos que ele diz que o Deus de toda a graça vos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo. Então, o próprio Deus, a obra é dele. Você quer crescer? Eu quero crescer. Eu quero ser melhor para o Senhor a cada dia. Das minhas forças eu não vou conseguir. Mas Ele mesmo, a Bíblia diz que é Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então, nós encontramos aqui 4 obras maravilhosas que o Senhor faz pela sua infinita graça em nossas vidas, quando nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. E eu quero falar sobre essas 4 obras. O Senhor primeiro diz, Ele há de vos aperfeiçoar. No grego é katardizo, que significa pôr em ordem. Deus, Ele vai colocando as coisas em ordem em nossas vidas. Algumas situações, algumas coisas, alguns comportamentos que existem, que nós precisamos, que muitas vezes nós só enxergamos quando nós estamos sofrendo e que falamos assim, eu preciso consertar isso aqui. Então, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Isso fala também sobre restauração. Ele vai restaurar, Ele vai consertar, Ele vai restituir todos esses significados para essa palavra. E Deus é quem faz essa obra em nossas vidas. Por isso não precisa desanimar. Amém? 2 Crônicas tem uma narrativa de Manassés, que foi um rei muito ruim, muito trevoso. Ele, filho de Ezequias, a Bíblia diz que com 12 anos ele começou a reinar e que ele cometeu todo tipo de pecado contra Deus. Ele reinou durante 55 anos, a Bíblia diz, 2 Crônicas 33, diz que ele levantou altares a outros deuses, ele colocou imagens de escultura dentro do templo do Senhor. Você vai encontrar tudo isso aí. Ele queimou os filhos dele como oferta para outros deuses. E a Bíblia diz que ele provocou Deus à ira. Ele estava mesmo provocando Deus. E existe pessoas assim, irmãos, por incrível que pareça. Tem gente que provoca, que quer medir força com Deus. Só que aqui está um caso, está uma situação, um exemplo de alguém que caiu em sofrimento, não porque servia a Deus, mas por causa do pecado, por causa da semeadura, por causa das escolhas, por causa das atitudes, que é o caso desse Manassés. Ele sabia quem era Deus, mas ele ficou obstinado e começou a pecar. E a Bíblia diz então que Deus ele permitiu que os assírios prendessem Manassés. Depois de tudo isso que ele fez, depois de toda a afronta que ele cometeu contra Deus, ele chegou em um momento, amados, que ele orou, que ele buscou a Deus. A Bíblia diz que ele, angustiado, versículo 12, ele suplicou ao Senhor. E ele se humilhou diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus então concedeu para ele livramento. E Deus restaurou a vida daquele homem.
Olha que coisa maravilhosa. Então esse é o Deus que no meio do sofrimento, Ele coloca as coisas em ordem. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vai colocar as coisas em ordem. Ele mesmo vai restaurar. Ele mesmo vai restituir. Aleluia. Segundo verbo que nós encontramos aqui, firmar. Deus mesmo vai aperfeiçoar e firmar. Significa, o sentido dessa palavra no grego significa confirmar, estabelecer, consolidar, estabilizar. Então, amados, isso aconteceu na vida de José. O sofrimento dele é porque ele tinha um sonho, o sonho era de Deus, e ele acreditou no sonho de Deus, e ele permaneceu fiel a Deus, permaneceu íntegro, e se levantou uma perseguição contra a vida dele. E Deus, então, confirmou a obra das mãos de José. Isso aconteceu na vida dele. Deus estabilizou a vida de José. E ele foi bênção para todo um povo, e principalmente para a sua família. E para todo o povo de Deus. Então, é Deus quem faz essa obra, amados. A outra obra que Deus opera, por sua infinita graça em nossas vidas, Ele mesmo há de fortificar, Ele mesmo há de animar, Ele mesmo há de fortalecer a nossa vida. Por isso é que sempre Deus levanta alguém, Deus dá na sua casa palavras de ânimo. O Senhor, Ele quer nos animar. Ele sabe que nós precisamos, no meio do sofrimento, nós precisamos de palavras de ânimo. E um simples pensamento, irmãos, que passa pela nossa mente, e que nós queremos de Deus uma resposta, Ele responde. Ontem eu tive assim, uma experiência tremenda. Eu entrei em casa e pensei um negócio, falei com Deus. Senhor, eu fiz uma pergunta. Senhor, eu quero saber isso, isso e isso. E fui fazer o almoço. Estou lá na pia, foi questão assim de uns 3 minutinhos. Uma pessoa que é amiga, não é daqui, que já tem bastante tempo que eu não encontro, ela disse que estava na casa dela, estava assistindo um programa evangélico, ouviu uma música e veio assim no espírito dela. Liga para a Ana, e já há tempo que ela não comunicava comigo, liga para a Ana e fala para ela isso, isso e isso. Que era uma coisa que estava sendo mostrada no programa, era uma promessa de Deus, e cantaram até uma música lá, e a letra da música era a resposta para aquilo que eu tinha acabado de perguntar. Irmãos, Deus quer nos animar. Deus quer nos fortalecer. E quando ela ligou e contou, estava assistindo o programa, isso, 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 e Deus falou isso, isso na música. Era a resposta, eu tinha acabado. Eu falei assim, gente, é tremendo demais. Como é bom, amados, nós servirmos ao Senhor, estarmos com a nossa vida no altar. Não pense que Ele desamparou, que Ele desanimou. Porque aqueles que perseguiram José, eles tiveram que voltar e pedir perdão. Que não foram pessoas estranhas, não. Às vezes essa perseguição, esse levante do inimigo, são com pessoas conhecidas. E por quê? Porque dói mais. Porque com estranho, ninguém sente nada não. Mas quando você ama, que se levanta, que fala alguma coisa, alguma palavra que fere, dói muito mais. Não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele quer nos firmar. Louvado seja Deus. O terceiro, fortificar. No grego é estenu. Significa fortalecer, animar, revigorar. Esse é o Deus que nós servimos. Não temos, irmãos, é muito triste quando nós acusamos Deus de alguma coisa. Ou quando ouvimos alguém acusando Deus de alguma coisa. Ele quer nos fortificar, revigorar, reanimar. Foi o que aconteceu com Elias. Diante de uma ameaça de perseguição,
Ele ficou fraco, ele se enfraqueceu e foi para o deserto. Se refugiou no deserto. Mas Deus enviou uma palavra para ele. Olha, Elias, eu estou com você, você se alimenta, você come, bebe, descansa, porque você tem uma grande jornada. Deu a palavra ali, animou Elias. Então, amados, nessa noite, receba essa palavra como ânimo. Se você estiver passando por perseguição, por causa da palavra. Amém? Às vezes a pessoa determina no seu espírito uma vida de santidade. E aí, Satanás, ele como esse leão que ruge ao derredor, levanta situações para que a pessoa ela não cumpra aquele propósito que ela tem de andar em santidade. Usando instrumentos humanos para que a pessoa enfraqueça e caia em pecado e se entristeça. Mas o nosso Deus é um Deus que restaura, que restitui, que anima, que fortalece, que revigora. Glória a Jesus por isso. Não fosse isso em minha vida, em minha própria vida, não posso negar para os irmãos. Com certeza eu não estaria aqui. Talvez na primeira semana de obra, o chamado de Deus na minha vida eu já teria desistido. Mas aqui ele diz que foi o Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou. Quando ele chama, ele capacita, ele fortalece, porque diz que ele mesmo vos há de aperfeiçoar, é ele. É ele que está, e eu me aperfeiçoando, e eu louvo a Deus por tudo que eu já passei. Eu louvo ao Senhor. Eu agradeço a Deus. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, há muito tempo. Sempre que vem uma situação, uma luta que eu não estou entendendo, o negócio está esquisito, eu falo, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Eu quero aprender logo para eu sair. Porque ele nos aperfeiçoa, vem o ensino, né? Ele firma, ele fortifica. Então eu quero aprender logo. Porque enquanto a gente não aprende, faz a prova, para mudar de ano não muda. Não é assim? Se for reprovado, tem que fazer tudo de novo. Então é melhor ser aprovado logo. Amém? E o último, fundamentar, que no grego é temelió, que significa alicerçar, dar base, embasar. Deus mesmo. Ele vem colocando a base, ele vem colocando o alicerce em nossa vida espiritual. E o maior exemplo, eu dei exemplo aqui de José, de Elias, de Manassés, mas esse exemplo de base é Jesus Cristo, amados. Porque nós encontramos na palavra que ele enfrentou perseguição, sofrimento, mas ele ficou calado. Isaías 53 diz que como um cordeiro mudo ele foi ao matadouro. No silêncio ele venceu. No silêncio ele venceu. Ele não se desanimou com as chicotadas. Ele não se desanimou com a coroa de espinho. Ele não se desanimou com os cravos, com os insultos, com os cuspes, com nada. Ele não se desanimou. Ele tinha um propósito de ir até a cruz do Calvário e entregar a vida dele. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. E esse é o maior exemplo. É o melhor modelo que eu tenho para que eu permaneça firme na fé. Os ventos, irmãos, que têm circulado contra a igreja de Deus, contra os cristãos, é para tirar o foco, para tirar a fé. As sugestões que o mundo apresenta todos os dias é para tirar a fé. Mas Jesus, ele permaneceu ali, firme no propósito dele. E nós fomos chamados para isso, e Deus, porque a Bíblia diz que é ele mesmo que aperfeiçoa, que firma, que fortifica e que fundamenta, amém? Então, Tiago, capítulo 5, versículo 10 diz: irmãos, tomais por modelo no sofrimento e a paciência os profetas. Toma por exemplo
Para que eu esteja firme na fé, eu preciso me alimentar da palavra e eu vou encontrar a história dos homens de Deus, e eu tomo como exemplo, os quais falaram em nome do Senhor, e que permaneceram perseverantes, pacientes, cresceram e obtiveram de Deus a vitória diante dos sofrimentos. Amém, amados? Então, para concluir nessa noite, eu li também, certa vez em uma ilustração, eu quero trazer para os irmãos. Existia uma família, essa família só tinha o pai e a menina, não tinha mãe, tinha uma filha. E essa filha, ela passava por muitas lutas, por muitas dificuldades. E todos os dias ela chegava em casa reclamando para o pai. E esse pai, ele dizia para ela, olha, confia em Deus, esse sofrimento vai passar, esse sofrimento vai passar. Mas ela não mudava de atitude. Porque, amados, a nossa atitude em relação ao sofrimento, ela faz toda a diferença. Quando Deus nos ensina na palavra, é porque Ele está nos dando estratégias para que tenhamos atitudes corretas diante do sofrimento. E aquela menina reclamando, um dia o pai não falou nada, falou assim, minha filha, vamos até a cozinha e eu vou te mostrar algo. Ele pegou 3 panelas, colocou água, as panelas do mesmo tamanho, colocou a água nas panelas, colocou no fogão, ligou o fogo. Dentro de uma panela ele colocou algumas cenouras. Dentro da outra panela ele colocou ovos. E dentro da outra panela ele colocou o café. E deixou 20 minutos ali, tudo cozinhando, calado. Passaram-se os 20 minutos, ele tirou tudo do fogo. E aí colocou as cenourinhas ali num pratinho, colocou os ovos em outro pratinho, e coou o café e serviu ali. Aí ele foi e falou para a menina, coma uma cenourinha dessa. Ela pegou um pedacinho, comeu, ele falou assim, como é que está essa cenoura? Está deliciosa, macia, está uma bênção. Aí foi, descascou o ovo, deu um pedacinho. Como é que está o ovo? Está cozidinho, durinho, uma delícia. Serviu o cafezinho também, uma bênção. Pai, o que você está querendo dizer com isso? Perguntou a menina. Não estou entendendo nada. Aí ele falou assim, filha, eu quero te mostrar que pelo mesmo fogo, esses 3 alimentos passaram. A mesma intensidade de fogo. E essa cenoura que era dura, que era enrijecida, ela se tornou macia e saborosa. Após passar por esse processo de cozimento. O ovo também, que era líquido, enrijeceu e está aí saboroso para você se alimentar. E esse pó colocado na água mudou a cor da água e trouxe o cafezinho para você tomar e está delicioso. Ou seja, a nossa atitude em relação à situação que nós passamos faz toda a diferença, tem um propósito. Existe um propósito. Por isso, irmãos, é que a palavra de Deus diz, para o último texto, a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. Diga, Deus quer me fazer perfeito. Jesus diz, sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Lá em Mateus. E completos, não faltando em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, amados, nós precisamos saber enfrentar as adversidades quando elas são perseguições causadas pelo diabo, entendendo que Deus, Ele trabalha em nosso favor, que a obra que Ele faz
por sua infinita graça em nossas vidas, é em nosso favor. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu vou estar orando, irmãos, por pessoas que estão passando perseguição. Perseguição, eu falei algumas aqui, e se você está nessa situação, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu creio que o Deus de toda graça, da sua bondade, que não tem fim, nessa noite Ele vai promover livramento. Nós lemos aqui em Coríntios que, junto com a aprovação, Ele concede livramento. Se Deus falou com você, se é perseguição espiritual, nós vamos orar. O recurso que Deus deixou para a igreja é a oração. Quando Deus ministrou essa palavra no meu espírito, eu sabia que tinha perseguição, porque Ele não dá uma ministração para a igreja se não tiver um objetivo. Mas eu confesso que eu não imaginei que era muita gente. Mas Deus sabe, amém? Deus sabe. E assim como alguns irmãos já testemunharam aqui, há tempos pessoas vêm testemunhando, eu creio que você vai testemunhar. Irmãos, eu prego a palavra porque Deus, desde quando Ele me chamou, aliás, Ele me chamou no ventre da minha mãe. Ele me separou. O chamado de Deus na minha vida foi o chamado de Jeremias. Foi a grande palavra do meu chamado, foi Jeremias. Jeremias, eu quero que você vai pregar. E eu disse, Senhor, sou tão... Vai falar por mim. Senhor, sou tão pequena, eu não passo de uma criança. Desde que eu entendo esse chamado de Deus na minha vida, eu já reconheço os livramentos. E eu quero dizer para você que uma das coisas grandes em minha vida, que eu posso testemunhar, não uma nem duas vezes, foi o Senhor desfazendo a obra dos meus perseguidores. Não porque eu seja boa e melhor do que ninguém, mas porque a graça de Deus nos traz livramento. Existe uma palavra que toca muito em meu espírito, que é a palavra que está no livro de Esther, de Amã perseguindo Mardoqueu, perseguindo os judeus, e Deus se levantando ali para dar vitória para o seu povo, e mudando a maldição em bênção, e tirando a forca que estava destinada para o servo de Deus. Quem sabe pessoas aqui estão sendo caluniadas. Tem gente fazendo motim e usando o nome para difamar, mas Deus está vendo. E o motivo é porque você é cristão. Olha aí, agora quer ser santo. Olha a vida dele. Mas Deus está vendo. Deus, Ele está vendo. E eu quero dizer essa palavra para você. E o Deus de toda graça. E o Deus de toda graça, Ele há de te aperfeiçoar, amado. Amanhã você vai estar melhor do que hoje, espiritualmente. Ele há de te firmar, Ele há de te fortalecer, Ele há de te fortificar. Ele vai dar base cada dia mais para a sua vida espiritual. Firme na fé, resista à tentação, resista, porque Ele é com você. Não desista. Irmãos, Deus está tão presente aqui. Não desista desse seu propósito de santidade. Existe um ataque muito forte no meio dos casais. São sugestões. E essa pessoa está aqui na frente.
que eu não sei quem é, mas Deus sabe, sugestões malignas para lançar essas pessoas em pecado. E é bem assim, essa pessoa pode testemunhar depois, pode falar só comigo, que não precisa falar com todo mundo não. Mas a sugestão é bem assim, não está adiantando nada. Porque você está sofrendo na carne. Mas existe um Deus nos céus, amém? E é o Deus de toda a graça. Ele é maravilhoso, Ele nos ama, irmãos. Pai Santo, o Senhor, que é o dono da palavra, o Senhor da palavra, o que criou a palavra, o que liberou a palavra, que é Senhor dos céus e da terra, inspirador da nossa fé, que está aqui essa noite conosco e que conhece o coração de cada um desses irmãos. Senhor, nós estamos nesta noite crendo que grandes milagres estão acontecendo agora. Porque, Senhor, o teu nome é Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos. Deus, nós cremos que o Senhor nessa hora está enviando os teus exércitos celestiais a fim de trabalhar, Senhor, na causa de cada um dos teus servos que estão aqui. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor operou na vida de José, o Senhor operou na vida de Jó, ele permaneceu firme e o Senhor restaurou. Assim como o Senhor operou, meu Deus, na vida de Elias, na vida de Paulo, na vida de Pedro, o Senhor que não mudou, que é o mesmo, nós como igreja, como filhos teus, clamamos agora. Opera, Senhor, dando livramento destes perseguidores, desses gigantes. Senhor, pessoas têm passado afrontas. Rassuriandarabasuricandalas. Chicantaralabasuriandrenecandalas. Senhor, a tua palavra diz que Golias, ele todos os dias, ele afrontava o povo de Deus, ele insultava. Existem pessoas aqui que estão sendo afrontadas, insultadas pelo adversário. Deus, nesta noite, derruba esse gigante. Desfaz essas afrontas, porque nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Nós nos levantamos, Pai, baseados, fundamentados, alicerçados nas promessas de Tua palavra e usando a autoridade do nome de Jesus para declarar, Senhor, que vai mudar para a glória do Teu nome, porque o Senhor, o Deus de toda graça, o Deus de toda graça que chamou cada um aqui, é que está operando em favor dos Teus filhos. Pai, mesmo na situação de Manassés, todo errado, todo trevoso, todo endemoniado, mas em um momento, ele se arrependeu e ele clamou, e a Bíblia diz que ele orou. E o Senhor não desprezou aquele homem. Quanto mais, Senhor, nessa noite, os teus filhos que estão aqui, que têm, Senhor, batalhado por levar uma vida espiritual que seja agradável ao Senhor. O Senhor sabe que lutas, têm sido travadas, Senhor, a nível da carne, da alma e a nível espiritual. Mas, Pai, nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar toda essa situação e exaltar o Teu nome. Nós continuaremos, Senhor, em nossa aliança contigo, com o propósito de sempre darmos a Ti a glória e sempre reconhecermos os Teus feitos. Mais cultos em ações de graças nós faremos, para a glória do nome do Cordeiro.
aquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos firma, aquele que nos fortalece, aquele que nos fundamenta. Nós te glorificamos, Senhor, porque aprendemos de Ti nessa noite e recebemos pela fé, firmes na fé, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amados. Glória a Jesus. Toma posse, amém? Pela fé. Glória a Jesus.